Quer saber tudo sobre a agricultura brasileira? Os principais pontos, estrutura fundiária, concentração e tal? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem ter acesso a esse conteúdo, né, de agricultura e tal, e é muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, mandar bem no vestibular na sua provinha, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá, que aqui você vai ter aula completíssima sobre vários assuntos, prometo para vocês. Seguinte, galera, ó, na aula de hoje eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre a agricultura brasileira. Lembrando que aqui no canal nós já temos aulas sobre os sistemas agrícolas, onde eu falo para vocês o que é uma agricultura intensiva, uma pecuária extensiva, o que é um latifúndio, o que são os meios ali de modo de produção, né? Agricultura patronal, subsistência, jardinagem e tal. Então confere aqui no canal para quem tem esse tipo de dúvida. Hoje eu vou especificar, vou particularizar mais na questão da agricultura do Brasil. Para a gente entender a agricultura brasileira, primeiro, a gente tem que saber um pouquinho sobre a nossa estrutura fundiária. Um ponto que vocês têm que ter a noção é que o Brasil, ele considera a nossa agricultura como uma importante fonte de divisas. Ah, professor, que legal, né? Isso quer dizer, então, que, sei lá, o limite do Brasil e Paraguai, nada a ver, hein, galera? Não é isso que eu tô falando, tá? O que é divisas? Divisas não é limite territorial. Divisas para a geografia, para a economia, é todo aquele dinheiro que você ganha exportando determinado produto. Então, por exemplo, sei lá, a soja gera divisas para o Brasil, porque ela gera renda para o Brasil. O ferro gera divisas, o petróleo gera divisas. Tudo que a gente exporta e ganha dinheiro em cima disso é uma fonte de divisas para o Brasil. O Brasil, ele tem um histórico muito importante da agricultura. Se a gente for pegar até 1930, que é o início do governo Vargas, o Brasil, desde 1530, né, quando efetivamente a gente foi ocupado, até 1930, a gente nunca teve uma política efetivamente urbana e industrial. O Getúlio Vargas vai ser o primeiro cara que vai começar a mudar a cara do Brasil. Ou seja, nós somos um país, de 500 anos, mais ou menos, em que praticamente 80% da nossa história, a gente teve uma participação muito grande da agricultura na economia. E até hoje a gente tem, né? E, obviamente, isso deixa resquícios para nossa sociedade, para nossa política e tal. Por exemplo, hoje, mesmo o Brasil sendo um país urbano e industrial, isso é fato, nós somos um país hoje que a oligarquia rural, ou seja, os grandes latifundiários, políticos do campo brasileiro, eles atuam muito na política nacional. Vê no nosso Congresso, por exemplo, tem a chamada bancada ruralista, que são os grandes agricultores, principalmente mais no interior do Brasil, que eles têm um peso muito grande para definir as políticas públicas. Se aquela área vai ser uma área indígena, se vai ser uma área de plantação, se vai ser uma área de mineração, tal. Então ainda existem resquícios muito fortes dessa oligarquia rural, desses grandes pensadores do campo, desses latifundiários interferindo na política nacional, tá bom? Pegando aqui a estrutura fundiária brasileira. Professor, o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a maneira como você distribui as terras no seu país. O Brasil é um dos países com a pior distribuição de terras do mundo. O Brasil é um dos países com a pior distribuição de terras do mundo. Para vocês terem uma noção, peguei dados aqui do INCRA, aproximadamente 1% dos proprietários controlam 45% das terras. Professor, quem que são esses caras aqui, ó? Esses proprietários? Esses proprietários nada mais são do que os latifundiários. Lembrando que aqui no Brasil, a gente considera... Claro que cada país vai ser diferente, tá? Um terreno até 100 hectares, lembrando que um hectare equivale mais ou menos a um campo de futebol, porque um hectare é 10 mil metros quadrados. Aqui no Brasil nós temos um hectare, até 100 hectares, um minifúndio, de 100 a 1.000 hectares, uma média propriedade, e acima de 1.000 hectares, a gente já pode considerar um latifúndio. Ou seja, geralmente a galera que mora em cidade não consegue se ligar muito nisso, né? Mas 100 campos de futebol aqui no Brasil é considerado um minifúndio. Pessoal, mas é gigantesco. Imagina 100 Itaquerão. Itaquerão é o estádio do maior time, né? O melhor time aí do Brasil. Imagina isso. 100 Itaquerões, 100 Arenas Corinthians. Isso é uma pequena propriedade para o Brasil? Sim. Claro que no Japão, que é um espaço bem menorzinho, tem menos áreas de cultivo, para eles, acima de 50 hectares já pode ser considerado um latifúndio. Mas o Brasil é um país gigantesco, é um país continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para você ter um latifúndio, tem que ser uma baita gleba de terra, tá? Tem que ser uma enorme propriedade. Então, o que predomina no Brasil? Olha que pergunta interessante, né? Pergunta interessante e difícil. Aqui no Brasil, predominam pequenas, médias ou grandes propriedades? Eu diria para vocês que a resposta certa é depende.
Como assim, professor? Depende. Depende. Você está falando que predomina em número de propriedades ou em área ocupada? Porque em número de propriedades, com certeza predominam pequenas propriedades. A gente tem uma série de pequenas fazendas, pequenos camponeses, agricultura de subsistência. Só que se você somar essas várias pequenas propriedades, a área que elas ocupam é infinitamente menor do que a área que os grandes proprietários ocupam. A gente tem pequenos, em número, né, em número de propriedades, pouquíssimos latifundiários, só que esses latifundiários eles têm terras tão grandes, terras tão gigantescas, que vão ocupar praticamente metade do território nacional. Então, aqui no Brasil, em número de propriedades, predominam pequenas propriedades, mas em compensação, em área ocupada, predominam os grandes latifúndios. E, aliás, essas pequenas propriedades, em geral, elas estão em locais com difícil acesso de meios de transporte, meios de comunicação, enfim. Então, tem muito mais dificuldade em conseguir se manter. Já os grandes proprietários, eles têm muito mais acesso a esses benefícios. É muito mais inserido no processo de globalização, meios de transporte, meios de comunicação e por aí vai, tá? E tem um pequeno probleminha nisso, né, que a gente já vai discutir aqui na aula. Mas então, ó, primeira coisa, por que a gente pode falar que quais são os motivos dessa grande concentração fundiária? Eu diria para vocês que são dois principais. Claro que a gente consegue derivar muitas coisas disso, mas são os aspectos políticos, econômicos e os aspectos históricos. Político em que sentido, professor? Falei para vocês. Aqui no Brasil, nós temos uma aristocracia rural, ou seja, políticos, fazendeiros, que não têm só um poderio econômico gigantesco, eles têm um poderio político muito grande. É o senador, é o deputado federal, é o governador, é o prefeito. Então, quem define as políticas públicas são esses grandes latifundiários. É óbvio que a gente vai ter esses grandes latifundiários muito mais pensando em benefício próprio do que propriamente nas questões agrícolas do Brasil, do que nos pequenos proprietários. Geralmente existe um corporativismo, uma defesa de classes muito grande. Ou seja, politicamente, o Brasil é ainda muito influenciado por esses grandes latifundiários, por esses grandes produtores. Economicamente, então, isso é uma coisa bem importante também. Nós somos um país subdesenvolvido, beleza? Como um país subdesenvolvido, historicamente, a gente sempre teve uma grande dependência para conseguir manter a nossa economia uma balança comercial favorável. Como assim, professor? A balança comercial é uma continha que a gente faz. É o tanto que a gente exporta menos o tanto que a gente importa. É o saldo do que a gente vende menos do que a gente compra. Beleza. O Brasil é um país que precisa importar muita tecnologia, importar muitos maquinários, importar royalties, por exemplo, importar muitas coisas caras. Então, para a gente conseguir manter a nossa economia saudável, a gente precisa exportar muitas coisas também. O que a gente exporta? Produtos primários. Se a gente for fazer uma relação, o pequeno agricultor geralmente vende para o mercado interno brasileiro, é quem abastece a nossa mesa com batata, mandioca, feijão, enfim, produtos do nosso dia a dia. E o grande proprietário, o latifundiário, é o cara que vai exportar aquelas monoculturas gigantescas. O cara vai exportar soja, vai exportar cana, vai exportar algodão, vai exportar milho. E esse é o cara que traz divisas para o Brasil. Então, economicamente falando também, como o Brasil é um país que precisa muito da sua agricultura para conseguir manter a economia estável, para conseguir manter a nossa balança comercial favorável, as nossas políticas econômicas, elas sempre favoreceram os latifundiários em detrimento dos pequenos produtores. Percebe? Para manter a nossa balança comercial favorável. E eu não estou falando de governo, é quase como se fosse uma política de Estado. Ou seja, o Estado brasileiro ele pensa dessa maneira pelas características econômicas e históricas que a gente tem. Claro que existem governos que vão pensar um pouquinho mais na agricultura familiar, outros um pouquinho mais na agricultura patronal, né, o latifundiário, mas de maneira assim, geral, o Estado brasileiro sempre privilegiou os grandes proprietários. Beleza? E os outros motivos são motivos históricos que a gente vai ter que analisar um pouquinho. Então, por exemplo, algumas leis, como a lei de terras, a gente vai falar na próxima lousa, né? A lei de terras, a questão da grilagem, a questão da dificuldade de se implantar o que a gente chama de uma reforma agrária, todos esses fatores foram determinantes na situação que a gente tem hoje. Se for pensar nas consequências disso aqui, eu listei algumas para vocês. Primeiro, o desemprego estrutural. Isso aqui que é o desemprego estrutural. É quando o cara ele perde o seu emprego por conta de uma modernização do mercado de trabalho. No sentido que eu estou falando. A gente tem uma concentração fundiária cada vez maior.
Eu tô falando para vocês que o pequeno proprietário, que usa muito mais mão de obra, está perdendo o seu terreno para o grande proprietário, que é uma agricultura muito mais mecanizada. Ou seja, a gente está substituindo o trabalhador braçal pelo maquinário. Isso vai fazer com que não tenhamos mais emprego no campo, gerando desemprego estrutural. O cara está sendo literalmente substituído por uma máquina. Então, se a gente tinha uma fazendinha pequenininha, que trabalhavam 10 pessoas, essa mesma fazenda hoje foi comprada por um grande proprietário, por todos esses fatores aqui que eu listei para vocês, e hoje está sendo gerido por um cara que controla uma máquina. Você substitui 10 por 1, percebe? Esse desemprego estrutural, o cara não tem mais emprego no campo. Geralmente ele vai procurar emprego na cidade, gerando o que a gente chama de êxodo rural. O cara está saindo do campo e vindo para a cidade, e geralmente esse cara não se requalifica profissionalmente. Então é o cara que vem sem nenhum tipo de estudo, não faz nenhum curso técnico e tal. Então a gente vai ter uma migração massiva para a cidade, a gente vai ter muita gente procurando emprego de baixa qualificação profissional, fazendo com que esses empregos tenham um salário cada vez menor, aumentando o desemprego, aumentando a informalidade ou até um fenômeno que vem surgindo agora, a tal da uberização da economia, ou seja, o aumento do trabalho informal. O cara não consegue trabalhar, o cara pega lá, parcela um celular em não sei quantas vezes, aluma uma bicicleta e começa a trabalhar para essas plataformas de aplicativo. Vai pro Uber, iFood, enfim, o cara vai tentar se virar de alguma maneira. Tá? Então esse êxodo rural, aumentando o desemprego, rebaixando os salários, o aumento da informalidade, uma série de consequências. Outra coisa, os alimentos eles tendem a ficar mais caros. Por quê? Porque se a gente está aumentando a agricultura latifundiária, eu estou falando para vocês que a gente está exportando cada vez mais em detrimento da produção para o mercado interno. Com cada vez menos alimentos circulando no mercado interno, qual vai ser a consequência? Lei da oferta e da procura. Você está deixando de produzir batata, feijão, mandioca para produzir soja para exportação. Isso quer dizer que vai ter menos batata, mandioca e feijão para o mercado interno. Lei da oferta e da procura. Menos oferta de alimentos, consequentemente, esses alimentos ficam mais caros. E lembrando que a fome existe no Brasil e no mundo não é porque faltam alimentos, e sim porque falta acesso financeiro a esses alimentos. Os alimentos são muito caros. Se a gente privilegia os latifundiários que exportam as coisas, a gente vai fazer com que os alimentos no mercado interno fiquem cada vez mais caros, aumentando o preço dele, consequentemente, aumentando a fome no país. E prejuízos ambientais. Por quê, professor? Geralmente os latifundiários eles têm mais acesso à tecnologia, eles usam mais pesticidas, eles usam mais intensivamente o solo. Isso vai fazer com que a gente tenha mais transgênicos sendo produzidos, mais organismos geneticamente modificados, uma utilização de água muito mais significativa. Então, como é um uso mais intensivo, isso vai fazer com que a gente tenha mais pesticidas na produção. Em geral, a gente pode dividir em uma agricultura mais convencional e uma agricultura orgânica. A orgânica que não se utiliza de pesticidas, fertilizantes químicos e tal. Geralmente, essa agricultura orgânica ela é produzida pelos pequenos proprietários aqui no Brasil. Então, eu estou falando para vocês que a gente vai deixar um método de produção mais natural, que prejudica menos o meio ambiente, esgota menos o solo, polui menos a atmosfera, para fazer uma agricultura latifundiária, que é uma coisa mais assim, digamos, pesada, uma coisa que usa mais intensivamente o solo e compromete muito mais o meio ambiente, poluição de recursos hídricos, pesticidas e por aí vai. Tudo bem, galera? Deu para entender? Vamos analisar então o histórico dessa concentração fundiária, da onde que surgiu esse Brasil tão pesadamente concentrado assim? Então, ó, tira um print. Analisando então o histórico dessa concentração fundiária, a gente pode ver que o Brasil já começou mal, tá? Ou seja, nossas terras, elas são extremamente concentradas, lembra das questões políticas e econômicas e até mesmo das questões históricas. Historicamente o Brasil já começou zoado já. Em que sentido? Eu vou dividir para vocês em alguns períodos da nossa história. Obviamente, minha ideia não é dar uma aula de história aqui para vocês, e sim fazer vocês entenderem o processo da concentração fundiária no Brasil. Se a gente for pensar, olha isso, ó, de 1530 a 1822, aqui eu não coloquei 1500, porque de 1500 a 1530 o Brasil praticamente nem foi ocupado, tá? Então, de 1530 até 1822, era o Brasil colônia, ou seja, o Brasil ainda é dependente de Portugal, tem o período da União Ibérica e tal, mas enfim, né, o Brasil ali é como colônia de Portugal. Como que Portugal organizou a distribuição de terras do Brasil? Isso aqui pode parecer um fígado, mas juro que não é. Isso aqui é o litoral brasileiro, beleza? Todo o litoral brasileiro, ele foi dividido em porções. Essas porções chamadas de capitanias hereditárias.
Cada uma dessas capitanias hereditárias, que, desculpa, tá? É como se fosse um anacronismo que eu comentei aqui, mas era como se fossem estados no Brasil, tinha o seu capitão donatário, que era uma espécie de governador. Esse capitão donatário distribuía fazendas, né, para quem quisesse, aquelas fazendas gigantescas chamadas de sesmarias. Essas sesmarias, elas eram feitas no esquema de plantation. Olha como o Brasil já começou mal. O que seria plantation? Bem resumidamente, tá? É um sistema de produção no qual há grandes latifúndios, enormes propriedades, mão de obra escrava, monocultora, na época a cana-de-açúcar, né, era o principal produto, e voltado para exportação. Ou seja, o Brasil já começou distribuindo pessimamente as suas terras. Até porque, imagina, para convencer o português a vir para o Brasil fazer algum tipo de plantação, tinha que ser uma coisa muito benéfica para ele. Imagina, na época, né, a gente pega lá no século XVII, século XVIII, o Brasil era nada. Imagina, para convencer o cara para vir para o Brasil tinha que ser uma ótima oportunidade. Então as condições eram extremamente favoráveis. Vocês estão percebendo que o Brasil, o seu próprio modelo de produção, colônia de exportação, pacto colonial, toda a produção voltada para o mercado externo em enormes propriedades monocultoras, já favoreceu com que o início da ocupação no Brasil fosse a partir dessas monoculturas, fosse a partir desses grandes latifúndios. O Brasil já começou errado na questão de distribuição de terras. E se a gente for analisar o histórico, a coisa só foi piorando ao longo do tempo, tá bom? Ou seja, o início aqui com esse esquema de plantations. Professor, e depois da nossa independência? Antes disso, dá um print. Aí, finalmente, o Brasil se tornou um país independente. Sendo um país independente de 1822, né, até 1850, não que em 1850 voltou a ser colônia, calma, já vamos entender. Mas nesse período da independência do Brasil até 1850, a gente vai ter o acesso à propriedade da terra mediante ocupação e consequente registro. Então não tinha muito essa noção que terra era uma mercadoria. A terra era um bem ali, era uma coisa que existia na natureza. Eu queria plantar, eu ia lá, fazia um cercadinho, tal, ocupava, plantava, registrava aquilo em algum cartório, tal, e aquela terra passava a ser minha. Não tinha muito essa noção de compra e venda de terras. Até porque, convenhamos, a densidade demográfica era muito menor e existiam muitas terras disponíveis por aí. Essa é a grande verdade. Fato é que algumas coisas começaram a incomodar. Por quê? No século XIX, alguns processos começaram a acontecer no Brasil. A vinda de imigrantes, italianos, alemães, também franceses, enfim, outras etnias aí, começaram a vir em direção ao Brasil, beleza? E muitas vezes eles vinham para trabalhar na fazenda dos outros, por exemplo, os italianos na fazendas de café aqui no Brasil. E imagina se eles viessem e começassem a ser donos de terra. Eles não vinham para trabalhar na fazenda? Como o cara vai ser dono de propriedade? Não pode. Outra coisa, o século XIX foi um século em que a escravidão estava pegando meio mal. A gente sabe que a Lei Áurea é só de 1888, mas uma série de leis já começaram a vir antes de libertação dos escravos. A Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, enfim, uma série de leis que proibiam o tráfico negreiro, que proibiam a existência de escravos, a continuação do sistema de escravatura. Ou seja, o que estava acontecendo? Um monte de imigrante vindo para o Brasil e um monte de escravo livre. Olha o perigo se essas pessoas começam a ser donos de propriedade aqui no Brasil. Já imaginou? Século XIX é o século do positivismo, é o século do evolucionismo. O que o Brasil estava pensando nessa época? Por incrível que pareça, em um embranquecimento da sua população. Para o Brasil, no século XIX, o que representava ter negro na sociedade? Ixi, passado escravocrata, país subdesenvolvido, país que depende muito de coisas primárias, percebe? Não era legal. O legal nessa época era você ter uma população branca, uma população que se assemelhava à população loira, alemã, tal, percebe? Então, o que o Brasil fez na época, em 1850, para impedir que pobre, imigrante, negro, ex-escravo fosse dono de terra no Brasil, foi a chamada Lei de Terras. Eu sei que é forte, eu sei que é triste falar isso, mas é a realidade brasileira. Foi por isso que o Brasil fez essa lei. O que foi essa lei? Essa Lei de Terras, ela fazia com que toda terra devoluta, presta bastante atenção nessa palavrinha, porque ela é super importante, tá? Devoluta é sem uso, terra que não está sendo usada, passa a ser propriedade do Estado. Ou seja, lembra que antes você tinha um pedacinho de terra, não tinha noção de mercadoria. Você ia lá, ocupava, registrava, a terra era sua. Agora não. Toda a terra que não está sendo usada passa a ser mediação, passa a ser propriedade do Estado. E para você ter acesso àquela terra, você precisava comprar do Estado. Professor, e se eu não comprasse? Você estava ocupando uma terra estatal e você seria retirado de lá. Como se fosse uma reintegração de posse, digamos assim, tá bom? Ou seja, a terra, a partir desse momento, ela passa a ser uma mercadoria. E se ela é uma mercadoria de compra e venda, só quem tem dinheiro pode ter acesso a ela. Então, de novo, pobre,
escravo, negro e imigrante não poderia ter acesso à terra no Brasil. Foi uma das leis mais segregacionistas da nossa história. Uma das leis que mais causou desigualdade social, principalmente na questão do campo. Então a gente já começou mal na questão das sesmarias. Quando dava para melhorar, estava melhorando a ocupação, a gente foi lá e impediu que pobre fosse dono de terra no Brasil. Piorou pela segunda vez. Quais foram as consequências? Primeiro que a gente teve um aumento da desigualdade. Claro, o cara que não tem acesso, não tinha acesso à terra, nem a pequena propriedade, acesso financeiro, nem a pequena propriedade poderia ter aqui no Brasil. E a gente teve o início do processo de grilagem, a falsificação de documentos. Professor, como assim? Vou dar exemplo para vocês, ó. Imagina que nós temos aqui um fazendeiro. Um fazendeiro que tem um terreninho aqui, ó, A, esquemático, beleza? Um terreno A de, sei lá, 100 hectares, vamos colocar? Beleza. Então, o terreno dele, 100 hectares. Esse cara já tinha uma terra. Só que ele percebeu que seria, na lei de terras, seria o último momento que seria possível ele expandir a sua propriedade sem precisar comprar a propriedade. Então, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Vazinho. Ele foi lá, deu um migué e fez zéon. Zéon, zéon. Ele expandiu a sua propriedade. Professor, mas pode fazer isso? Não, né? Se ele quisesse fazer isso, agora depois da lei de terras, deveria ser mediante algum tipo de pagamento. Só que ele não queria pagar, ele deu um migué. Ele aumentou a sua propriedade para, sei lá, 300 hectares. Professor, mas tem um documento provando que o terreno dele só tem 100 hectares e não 300. Os caras eram malandrões, sabe o que eles faziam? Eles falsificavam um documento, e obviamente, né, o documento falsificado é uma folha novinha, branquinha e tal. Eles pegavam esse documento, colocavam numa caixa e colocavam uma série de grilos nessa caixa. Professor, por quê? Porque quando o grilo ele se sente acuado, ele solta uma substância amarelada. Essa substância amarelada adere ao papel e dá um caráter de envelhecido àquele papel. Então parecia que o papel era mais velho. Essa técnica de falsificação de documentos, como antigamente era feita a partir de grilos, aí ficou conhecido como grilagem. Obviamente, né, até hoje a gente utiliza, tá? Nossa, o cara grilou o terreno. Não quer dizer que ele fez hoje com grilo mais. Ele pode queimar cartório, ele pode comprar o cara que registra terras, tem uma série de jeitos de você falsificar documentos. Mas popularizou, pelo nome que aconteceu na época da lei de terras, o sistema de grilagem, tá bom? Só que olha o problema que aconteceu. A gente teve o cara A que expandiu o seu terreno, beleza. Só que aqui do ladinho tinha o carinha B. O carinha B, que também tinha um terreno de 100 hectares, e resolveu que era hora de fazer uma grilagem também. Ele foi lá e aumentou a sua propriedade. Também aumentou a propriedade para 300 hectares. Ixi, professor, não bom. Exatamente, né? Não bom. Olha o que aconteceu. A gente está tendo o mesmo terreno com dois donos diferentes. Como que a gente resolve isso? Fácil. Na bala. Conflitos. Existem terras que são griladas por 2, 3, 4, 5, até 9, 10 pessoas diferentes. E todos eles têm um registro em cartório que o terreno é deles. Galera, de verdade, se você tem o mesmo terreno que é grilado por 10 pessoas diferentes, que tem 10 pessoas têm o mesmo terreno em papel, em documento, pelo menos 9 grilaram. Talvez os 10 tenham grilado o terreno, tenham falsificado aquele documento. Então, os conflitos que acontecem por terra hoje, entre grandes latifundiários estou falando, tá? Muitos deles vêm lá do período da lei de terras, quando a grilagem aconteceu e várias pessoas foram donas das mesmas propriedades. Eu queria colocar para vocês aqui duas regiões que são as mais conflituosas hoje. Não só entre grandes proprietários, mas entre indígenas e grandes proprietários, pequenos proprietários e grandes proprietários. As duas regiões hoje, que geralmente o vestibular e a provinha vai cobrar de vocês, é uma regiãozinha conhecida como Bico do Papagaio, que fica lá no Tocantins, região norte de Tocantins, e chama-se Bico do Papagaio, porque efetivamente parece um bico de papagaio, tá bom? É a região hoje que mais acontecem mortes de missionários a respeito, por exemplo, de melhor distribuição de terras, porque a fiscalização na região norte ela é muito baixa, ela é muito menor do que na região sul e sudeste. Então, geralmente, o poder que fala é o poder de quem fala mais alto, é de quem tem a melhor arma, uma coisa meio bem forte ainda, bem violenta ainda. E, no sudeste, uma regiãozinha conhecida como Pontal do Paranapanema.
Paranapanema, que para quem não sabe, é a porção bem oeste, extremo oeste de São Paulo e norte do Paraná, uma região histórica com muitas grilagens também, Bico do Papagaio e Pontal do Paranapanema, bem tensa essas regiões. Tudo bem? Então tá, galera, ó, tira um print aí e vamos continuar com o nosso histórico. Avançando aí na história do Brasil, né, na discussão da reforma agrária, a lei de terras, então, ela foi péssima, né, para a evolução da nossa sociedade, em questão do aumento da concentração fundiária e tal, e isso fez com que pequenas organizações, influenciadas por um pensamento coletivo internacional, começassem a discutir uma proposta de reforma agrária, uma coisa bem tímida, afinal, né, a gente estava no início do período, início não, né, bem no apogeu ali da República Velha, e a República Velha, todos os governantes tinham um pensamento muito voltado para a agroexportação, principalmente do café, que ali naquele momento, né, no final do século XIX, começo do século XX, era a nossa grande pauta de exportação. Que governante você acha que não tinha uma política industrial, aliás, faziam questão de continuar dependendo muito da Inglaterra, dos países desenvolvidos, dos países europeus, e ia discutir uma reforma agrária, privilégio do pequeno proprietário frente ao agroexportador? Não existiu isso. Então, bem no comecinho do século XX e tal, começa a reforçar um ideário justificado por um grupo internacional chamado de Ligas Camponesas. Essas ligas camponesas são cooperativas de agricultores que lutam, que buscam uma melhor distribuição de terras. Uma coisa bem primária, mas que vai dar origem, esse pensamento, é o que vai dar origem a 1984 surgir eles, o MST, que a gente vai discutir ainda na aula, tá? Se eles são bons, são ruins, se a gente tem que ter uma visão tão maniqueísta assim. Mas, então, né, início do século XX, pedem a reforma agrária, principalmente as ligas camponesas, e a gente nunca teve um presidente que efetivamente se dispôs a isso. Passou pela República Velha, passou pelo Getúlio Vargas, passou pelo Dutra, pelo Jânio Quadros, aliás, pelo Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, e depois da renúncia do Jânio Quadros, que assumiu em 1961, a gente vai ter o João Goulart assumindo a presidência. A gente sabe, né, que no passar da história vem Jânio Quadros, João Goulart e depois o golpe. Posso falar golpe aqui, tudo bem? Ou a revolução, ou contra-revolução, enfim, militar. O que vai acontecer, galera? Esse período de 62 e 64, o João Goulart, ele era conhecido por ser um presidente bastante progressista. O João Goulart, em conjunto com o Jânio Quadros, tiveram algumas medidas polêmicas, porque o João Goulart era o vice, né, do Jânio Quadros. Dentre essas medidas polêmicas, uma condecoração ao Che Guevara, o líder, né, um dos líderes da Revolução Cubana, e realmente um socialista que militava pelas Américas, para a África, enfim e tal. A gente teve uma parceria bem interessante, uma visita à China de Mao Tse-tung, também, né, uma China socialista tal, e algumas atitudes bastante intervencionistas do Estado. Estados Unidos, através da sua Operação Condor, já começaram a botar os olhos. Opa, essa porçãozinha aqui da América Latina está começando a ficar perigosa. Alguns movimentos ali socialistas queriam tornar o país um país de esquerda tal. Fato é que o João Goulart, em si, eu estou pegando aqui dados científicos, dados da sua biografia, ele nunca se declarou um socialista, mas ele tomou algumas medidas polêmicas, por exemplo, essas que eu falei, por exemplo, da anistia para um grupo de militares de baixa patente que tinha feito uma espécie de revolta contra os militares de alta patente. Ele fazia discursos muito personalistas ali frente a frente com a população, sem mediação do Congresso, sem mediação do STF, incitando as massas. Então, era uma coisa que estava causando polêmica. Para piorar na questão agrícola, olha o que ele fez. Começou a ampliar debates sobre uma reforma agrária. Até uma instituição ele criou, o SUPRA, a Superintendência para a Reforma Agrária no Brasil. Então ele chamava líderes do governo e líderes dos camponeses para discutir as políticas agrícolas que deveriam ser feitas. Ele começou a discutir, e aliás até fez lei, para aumentar os direitos trabalhistas, aqui coloquei negado, né? Aos trabalhadores do campo, aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores do campo. Então, imagina, um cara que está falando com Che Guevara, que está falando com Mao Tse-tung, um cara que incita as massas, um cara que dá perdão, quebrando a hierarquia do exército, um cara que está falando de reforma agrária e dando direito trabalhista. Esse cara é comunista, não sei o que lá. E aí, a sociedade civil, as elites, a igreja e, obviamente, com interesse ali americano também, vai fazer um golpe, enfim, não vamos entrar nesse debate pelo menos não por enquanto, tá? É golpe. Mas o João Goulart ainda estava no Brasil quando o exército foi lá, não dissolveu o parlamento, né, mas foi lá, entrou no parlamento, fez todo aquele papo que a gente conhece. Então o João Goulart ele só poderia ter sido uma eleição indireta, como ali aconteceu, se o João Goulart tivesse abandonado a sua cadeira, mas ele estava no Rio Grande do Sul, conversando ali com lideranças locais, que até falavam, pô, você não vai fazer um contragolpe, vamos tentar fazer uma guerra civil aqui entre os militares, entre as nossas forças aqui do sul do país.
ele evitou, não queria que derramasse uma gota de sangue e acabou fugindo para o Uruguai depois. Mas isso não é importante. O importante é que vai se iniciar o governo militar. Obviamente, o governo militar, a gente conhece que é um governo muito mais voltado para os grandes proprietários, para os grandes latifundiários. Mas uma das primeiras medidas que eles tomaram, logo em 64, quando eles assumiram o poder, foi uma lei que falava sobre reforma agrária. O senhor jura? Os militares falando sobre uma lei sobre reforma agrária? Sim. O que a lei dizia? Que é uma coisa bem parecida com a nossa Constituição atual, tá? Essa primeira lei da reforma agrária que eu vou explicar para vocês, ela também é a Constituição Federal de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, também reforça isso que está sendo falado. A ideia é o seguinte, segundo a lei, toda a terra devoluta, aquela terra que a gente já viu, né, na lousa aí passada, ou seja, a terra sem uso, ela tem que ser apropriada pelo Estado e distribuído para fins de reforma agrária. Como assim, professor? A gente sabe que muitas pessoas, tanto na cidade como no campo, se utilizam da terra, do terreno, como se fosse uma espécie de investimento. O que essa lei garantia e o que a Constituição garante também? Que a terra, ela não é uma mercadoria comum, não é uma mercadoria como qualquer outra. Aquele terreno, aquela terra, só passa a ser uma mercadoria, você só tem direito exclusivo sobre ela se elas estiverem cumprindo uma função social. O que é a função social? No campo, seria ou moradia ou a prática de alguma atividade rural, uma pecuária, uma soja, enfim, coisa que vale, tá? Qualquer coisa, aí sim aquela terra passa a ser sua. Nossa, professor, mas que... E aí, se por exemplo, o cara compra o terreno, porque tem gente que faz assim, eu compro um terreno de 100 hectares, só que eu nem quero produzir naqueles 100 hectares. Eu quero que ele fique valorizando, comprei por 100 mil reais, por exemplo, depois de 10 anos eu revendo por 300 mil reais. Só que se todo mundo faz isso, começa a especular em cima dessa terra, você acaba reduzindo a oferta de terrenos para compra, consequentemente o preço ele fica cada vez mais caro, dificultando o acesso financeiro dos pequenos produtores. Então os militares fizeram uma lei sobre reforma agrária? Sim. Só que na prática, vamos lá, toda a terra devoluta tem que ser apropriada pelo Estado. Ok. Quantas vezes vocês acham que o Estado, principalmente durante o governo militar, apropriou uma terra? Mediante indenização, hein? Tem que pagar tal. Só nenhuma. Por quê? Porque, imagina o seguinte, primeiro que o Estado pode falar que a terra não é devoluta. Imagina, eu tenho um campo de 100 hectares, eu coloco 3 pés de abacate ali. E aí? 100 hectares são 100 campos de futebol. 3 pés de abacate é um exagero, claro. Mas eu tô cumprindo a função social? Tem gente que fala que sim. Ah, professor, sim. Você está usando 3 pés. Tem gente que fala, não, é claro que você está subutilizando aquele terreno. Então, quem vai decidir acaba sendo a justiça. A justiça que vai entrar se aquele terreno está sendo subutilizado ou não. Na prática, a justiça era completamente aliada ao governo militar e convenhamos que o governo militar era completamente aliado aos grandes oligarcas, aos grandes latifundiários. Então, na prática, a justiça durante o governo militar nunca fez uma apropriação de terras. Então, era uma lei que a gente chama que é uma lei para inglês ver. Ah, beleza, não, ó, tem lei de reforma agrária, hein? Acalma aí, camponês, fica de boa, nós somos aqui, estamos ao seu lado. Só que na prática, como era coisa muito ampla, não definia uma cota mínima de não definia uma cota mínima de produtividade, então acabou sendo uma lei muito mais assim, proforme. A mesma coisa na nossa Constituição, tá? Porque a Constituição de 88, ela também fala sobre o uso social da terra, sobre a questão social e que o Estado tem que apropriar aquele terreno para fins de reforma agrária. Só que o Estado pouco fiscaliza se o terreno está sendo utilizado ou não, e se ele fiscaliza, geralmente aquele terreno é de alguém associado ao prefeito, ao governador, ao senador, ao deputado, ao juiz, e a reforma agrária, efetivamente, ela nunca aconteceu, apesar de ter uma lei militar sobre isso e de ter uma lei constitucional sobre isso também. Ou seja, as leis que existiram nunca efetivamente cumpriram a sua função. Tudo bem? Pessoal, mas o que seria então uma reforma agrária, efetivamente? Vamos discutir melhor? Só antes, ó, tira um print aqui. Vamos discutir um pouquinho então sobre reforma agrária e MST? Quando eu falo para vocês de uma reforma agrária, seria algum tipo de política voltada para melhorar a distribuição de terras que existe. Como assim, professor? A gente sabe que, principalmente, isso existe país desenvolvido e subdesenvolvido, é uma coisa natural do capitalismo, que tem coisas boas e coisas ruins, a concentração de capitais. E lembra que a terra também é uma forma de investimento, também é uma forma de capital. Então isso faz com que nós tenhamos, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, 1% das propriedades controlando 45% das terras. Como assim? Se eu perguntasse para vocês, predominam pequenas ou grandes propriedades no Brasil? Ah, professor, grandes propriedades. Mentira!
em número de propriedades predominam pequenas propriedades. Só que a área que eles ocupam é tão pequenininha que isso dá mais ou menos 2% das áreas ocupadas. Enquanto se a gente pega as grandes propriedades, os grandes latifúndios, é pequenininho em número. Só que isso, o tamanho da área que eles têm é tão grande que é praticamente metade da área ocupada no Brasil. Ou seja, em número de propriedades, a gente tem o predomínio de pequenas, mas em compensação, em área ocupada, o predomínio de grandes. Ou seja, isso reflete uma enorme concentração fundiária. E por quê? Porque nós temos motivos políticos, históricos e econômicos. Politicamente, o Brasil ele passou praticamente 400 anos se preocupando somente com a agroexportação, e isso faz, claro, com que nós tenhamos resquícios disso ainda hoje. Os grandes latifundiários têm grande influência na mídia, grande influência nas questões políticas, com o senador, com o deputado, com os juízes. Obviamente, eles fazem parte da nossa oligarquia. A oligarquia rural ainda dita muito as regras. Pensa na bancada ruralista que existe no nosso Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A gente pode colocar motivos históricos. O Brasil começou mal, distribuindo as terras de maneira pífia na questão das sesmarias, enormes plantations, enormes propriedades voltadas para a exportação. Quando a gente ficou independente, que poderia melhorar um pouquinho o nosso quadro, em 1850 o Brasil cria a Lei de Terras, que torna a terra uma mercadoria, impedindo com que mais pobres, ex-escravos, imigrantes tivessem acesso à terra no Brasil. Se a gente poderia melhorar um pouquinho no século XX, a gente piorou ainda mais. A única lei, ou uma das principais leis que tangiam sobre reforma agrária foi feita no início do governo militar. E essa lei ela era muito ampla. Ela fazia com que toda a terra devoluta, ou seja, sem uso, passasse a ser propriedade do Estado para fins de reforma agrária. A questão é, o que é uma terra devoluta? Tem cota mínima de produtividade? Quem acaba definindo o que é uma terra devoluta acaba sendo um juiz. E esse juiz, muitas vezes, ele faz parte da oligarquia rural ou tem influências de pessoas que fazem parte da oligarquia rural. Percebe como é difícil? E nas questões econômicas, as políticas públicas, elas sempre foram voltadas para a agroexportação. O Brasil e outros países subdesenvolvidos principalmente, eles sempre tiveram que manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, baseado na exportação de commodities. Então a gente pega um presidente, qualquer que seja, tá? É muito mais uma coisa de Estado do que de governo. Ele tem que se preocupar em manter a sua economia saudável. Como que ele pode fazer isso? Já que ele tem que importar muita tecnologia, tem que pagar muitos juros, tem que comprar royalties, por exemplo, ele vê no lugar que tem disponível, que é a exportação de ferro, que é a exportação de soja, de cana, de milho, de algodão. Então as políticas públicas, elas são voltadas para favorecimento do agronegócio, que é quem vai trazer divisas, vai trazer renda para o Brasil, em detrimento ao pequeno produtor, ok? Só que isso vai gerar consequências negativas, claro. Se a gente tem um predomínio histórico, político e econômico dos grandes proprietários, isso vai fazer com que os pequenos proprietários serão deixados de lado. Só que essa agricultura de subsistência, esses pequenos proprietários, são que colocam comida na mesa do brasileiro. Eles que produzem para o mercado interno batata, feijão, mandioca, enfim, coisas do nosso dia a dia. Se eles estão reduzindo cada vez mais sua área, reduzindo cada vez mais a sua produtividade, vai ter menos oferta de alimentos. Consequentemente, o alimento fica mais caro. E lembrando que no Brasil passa-se fome não porque faltam alimentos, e sim porque falta acesso financeiro a esses alimentos, porque as pessoas são pobres, desigualdade social, e porque há um privilégio da agricultura de exportação. Outro motivo, outra consequência negativa é que a agricultura de plantation, essa agricultura patronal voltada para a exportação latifundiária, ela é muito mais favorável à mecanização. Isso vai fazer com que nós tenhamos menos empregos no campo, consequentemente um êxodo rural. Um monte de trabalhadores com pouca qualificação para trabalhar no setor terciário na cidade vem procurar emprego. Isso gera desemprego, aumento da informalidade, aumento do desemprego. Isso vai gerar até certo ponto a uberização da economia. O cara vem sem nenhum tipo de qualificação profissional, o cara vê que a única saída para conseguir colocar comida na mesa é se sujeitar a um trabalho sem direitos trabalhistas. Então o cara vai lá, se registra no Rap, Uber Eats, enfim, iFood e tal, para trabalhar 12 horas por dia e ganhar quase um salário mínimo. Percebe? Andando de bicicleta o dia inteiro. É uma situação bastante tensa, tá? Então por isso que esses grupos camponeses, eles brigam por uma reforma agrária, para melhorar a situação da distribuição de alimentos e da questão econômica e até mesmo social no campo do Brasil, tá? O principal grupo que vai lutar por isso vai surgir em 1984, um grupo chamado de MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento Sem Terra aí, tá? O Movimento Sem Terra, ele vai surgir bem no finalzinho do governo militar. O governo militar acaba em 1985, mas efetivamente, o período da ditadura militar
vai até 1979. Em 79 a gente tem a lei da anistia, e aí começa o período da transição gradual, não sei o que lá, para efetivamente uma democracia, que já começa com Sarney, que era um ex-militar. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Então já começamos mal de novo a questão democrática. E aí o que vai acontecer? O MST ele surge na tentativa de fazer aplicar a Constituição, hoje em 88, na época, a lei que os militares tinham criado, de tentar efetivamente promover a reforma agrária. Ou seja, o que está nessa lei, né? O que está nas leis do Brasil? Que toda terra sem uso, toda terra devoluta, ela tem que ser apropriada pelo Estado mediante indenização e ser distribuído pelo Estado para fins de reforma agrária. Ou seja, você não pode ter um terreno de 100 hectares para deixar ele ficar valorizando e revender depois de 10 anos. Porque tem gente que faz isso, né? O cara compra um terreno por 100 mil reais, espera ele valorizar durante 10 anos e depois você vende por 300 mil. Ah, professor, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. Tem gente que pensa assim, beleza. E galera, de verdade, são pontos políticos diferentes. O que a gente está discutindo aqui não é opinião, o que a gente está discutindo é Constituição. Na nossa Constituição é proibido fazer isso. Você não pode usar um terreno como uma mercadoria qualquer. A terra não é mercadoria. A terra, segundo a nossa Constituição, é direito. Então você não pode ficar especulando, esperar ele valorizar para depois revender. Se você compra uma terra, você tem que produzir naquela terra. O governo, se ele percebe que não está produzindo, ele vai te indenizar, teoricamente, né? Ele vai te indenizar, apropriar e distribuir para quem não tem terras. Obviamente, o governo, com déficit muito grande, com parcerias meio escusas com os grandes oligarcas, que é a galera que faz esse tipo de prática, pouquíssimas vezes fez. Então, o que o MST ele se propõe? Na teoria, ele é como se fosse um grupo que vaga pelo campo e fica denunciando terrenos que não cumprem a sua função social. Governo, não está cumprindo a função social. Governo, não está cumprindo a função social. E aí, se o governo efetivamente vê que não está cumprindo a função social, ele vai lá, deveria tomar, né, dar um dinheiro para o cara que é dono do terreno e distribuir. Como ele não faz, o MST vai lá e parte para a ocupação. E aí eles ocupam terrenos improdutivos. Professor, você está sendo inocente. Vou até sair. Dislike, dislike, dislike. Está sendo... O MST não faz isso. Eu sei, calma. Isso que eu falei para vocês é na ideologia. A ideologia do MST, ela não é uma ideologia violenta. É uma ideologia de fazer cumprir a Constituição mediante ocupação. Ocupação de terrenos improdutivos. Na prática, o MST é um grupo gigantesco. O MST é um grupo que tem ali algumas interferências políticas, de partidos políticos, que às vezes querem ver o circo pegar fogo, a gente sabe que isso acontece, né? Então o que muitas vezes acontece? Isso já vi, tá? Eu pessoalmente já vi inclusive denúncias de alunos falando isso pra mim. Professor, eu tinha uma fazenda no campo e tinha gente, e minha fazenda era produtiva lá, era um latifúndio, produtor de soja, produtor de milho, cana, tal, etc. E aí, um grupo do MST passava mensalmente falando assim, ó, se vocês não pagarem pra gente uma mensalidade de R$ 1.500, a gente vai tacar fogo nas suas coisas. Porque meu terreno é produtivo. Eu tô cumprindo a Constituição aqui, eu sei, mas infelizmente a gente tem que manter o nosso grupo funcionando. Isso é o ideário do MST? É claro que não. Às vezes, muitas vezes o MST, ele invadia, inclusive, terrenos produtivos. Pode fazer isso? Não. Não é que o MST ele gosta de latifúndios, imagina, né? Os caras geralmente eles gostam de pequenas propriedades e tal. Mas o MST, por exemplo, ele não invade terrenos que são produtivos. Existem muitos terrenos que não produzem nada voltado para a especulação imobiliária. Esse seria o grande objeto deles na teoria. Então a discussão que se faz presente, se faz necessária, é até que ponto a gente pode contar como MST como um grupo que na teoria se quer pelo menos fazer cumprir a Constituição e que na prática, muitas vezes, por ser um grupo muito grande, algumas interferências políticas aqui e acolá, acaba se desviando do propósito inicial e acaba agindo de má fé, de violência e fazendo com que toda a imagem do grupo fique bastante prejudicada, tá bom? Então essa é a questão da MST. A grande questão então, né, então garante o direito à propriedade, que é uma coisa que está na Constituição, e denuncia a especulação imobiliária. Quando nós falamos de uma reforma agrária, então, mesmo na questão do MST, vocês acham que hoje uma questão de terra, distribuir terras, é legal? É interessante? Porque se a gente for pegar distribuir terras, mais ou menos 40% das terras que existem no Brasil são terras do Estado. O Estado vai lá, pega aqueles 40% de terras e distribui para quem não tem terra. Olha que simples. Ah, isso é legal, interessante. Por que o Estado não faz isso? Aonde que são as terras do Estado? São terras que têm difícil acesso rodoviário, difícil acesso ferroviário, hidroviário, faltam meios de comunicação, falta infraestrutura de energia, cidades, coisa que valha.
Então não basta hoje você distribuir as terras, porque senão seria muito fácil. O Estado tem um monte de terra sobrando aí. Mas para ele distribuir essas terras, precisaria ter algum tipo de auxílio do Estado, desenvolvendo infraestrutura, meio de comunicação, meio de transporte. Então não é só uma questão distributiva. E mesmo que a gente colocasse, fizesse esse modelo de distribuição, imagina, o Estado finalmente faz cumprir a Constituição, ele indeniza as pessoas que não cumprem a função social, toma o terreno e distribui para vários pequenos proprietários. Pô, legal. Esse pequeno proprietário vai ter crédito no banco? Não, porque o cara é uma agricultura de subsistência, geralmente o banco não confia que ele vai pagar. Então o banco vai dar, se der, um crédito pequenininho, com juros altos e um prazo minúsculo para ele conseguir pagar. Imagina que dá uma praga na plantação desse cara. Esse cara vai ser obrigado a vender a sua terra para um grande proprietário. Ou seja, se não tiver o apoio de cooperativas para ficar comprando, por exemplo, insumos agrícolas em atacado, para ficar auxiliando no uso de maquinários, no uso de sementes, no uso de pesticidas que sejam melhores, que aumentem a produtividade, de verdade, é bem possível que mesmo que o Estado faça essa distribuição de terras, comece a concentração de capital de novo. E aí o cara que é mais rico vai acabar comprando o terreno do mais pobre, gerando concentração fundiária, desemprego, tudo tal. Então não basta só você distribuir e criar infraestrutura. O Brasil teria que mudar também o seu modelo de política econômica. Deixar de privilegiar somente os grandes produtores e financiar também os pequenos produtores. Porque aí sim, dando auxílio financeiro, apoio, fazendo políticas econômicas mais interessantes, a distribuição de terras efetivamente melhoraria. E lembrando que mesmo com essas... O MST tem uma série de críticas, né? Mas o MST, por exemplo, promove feiras orgânicas, o MST é o maior produtor orgânico do Brasil, que são aqueles produtos que não se utilizam de pesticidas, coisas que fazem mal à nossa saúde e tal. Então o MST, apesar de todas as críticas e tal, existem pontos bem interessantes. Você apoia a ideologia do MST? Acha que é legal? Ah não, professor, na minha cabeça, eu comprei um terreno. Se eu comprei um terreno e quiser ficar jogando caquinha de nariz no meu terreno, é meu, dane-se, eu faço o que eu quiser, eu comprei, é meu. Ah não, professor, eu não, eu já defendo que a questão, o terreno realmente não a questão de moradia não é que nem um celular que você tem. A questão da moradia é um direito, tá na nossa Constituição que é um direito. Então se o cara não estiver cumprindo a função social, só estiver especulando para encarecer e depois revender, reduzindo a oferta e encarecendo o preço, ele tem que ter a terra tomada pelo Estado. São duas opiniões diferentes. E aí, o que você pensa? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Belezinha? Galera, ó, tira um print aqui, tá? Tema polêmico, cheio de altos e baixos, cheio de sou a favor, sou contra, mas acho que é bem legal a gente trazer um pouco mais à luz, né, dos acontecimentos para você conseguir formar sua opinião. Belezinha? Então tá, galera, ó, prazer aqui pela aula, beijos, abraços e tchau. Se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, isso é super importante. E é isso aí. Beijos, abraços e falou!